Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa leitura do livro dos Salmos, Salmos 132, 131, nosso 164º encontro. Salmo 132 da versão hebraica, 131 da versão grego-latina. Deus no meio do povo. Este é o 13º salmo de subida. É uma oração celebrando a escolha divina da família do rei Davi e da cidade de Jerusalém. O rei e a cidade de Jerusalém têm a função de mediadores da aliança que Javé fez com seu povo. Este salmo vem dividido em 3 seções. Primeiro, juramento que Davi fez para encontrar um lugar para a presença divina. Estaremos lá no versículo 1 a 5. Segundo, a música cantada por aqueles que vão subir ao templo com a arca. Então, nós temos versículos 6 ao versículo 10. E terceiro e último, a promessa de Deus a Davi e a eleição e escolha de Jerusalém, 11 e 18. Nesses versículos 11 e 18 encontramos a seguinte subdivisão: a promessa a Davi e seus descendentes, 11 e 12. A escolha de Jerusalém, 13 e 16, versículo 13 a versículo 16. O vigor de Davi, o chifre em Jerusalém, versículo 17 e 18. Este é um salmo do pré-exílio da Babilônia. Primeiro vamos ouvir o salmo, depois vamos fazer o comentário. Javé, lembra-te de Davi, de suas fadigas todas, como ele jurou a Javé e fez voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda na minha casa, nem subirei à cama em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para Javé, moradia para o poderoso de Jacó. Ouvimos que ela estava em Éfrata, e a encontramos nos campos de Iar. Entremos em sua moradia, e nos prostremos diante de seu pedestal. Levanta-te, Javé, vem para a tua mansão, vem com a arca da tua força, que teus sacerdotes se vistam de gala, e teus fiéis exultem de alegria. Por causa de Davi, teu servo, não rejeites a face do teu Messias. Javé jurou a Davi uma promessa que jamais retratará. É um fruto do seu ventre, que eu vou colocar em seu trono. Se seus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que lhes ensinei, também os filhos deles para sempre irão sentar-se em seu trono. Porque Javé escolheu Sião e a desejou como sua residência própria. Ela é a minha mansão para sempre. Aí vou habitar, pois eu a desejei. Vou abençoar suas provisões com largueza e saciar seus indigentes de pão. De gala vestirei seus sacerdotes, e seus fiéis exultarão de alegria. Farei brotar o vigor de Davi, acenderei uma lâmpada para o meu Messias, vestirei seus inimigos de vergonha, e sobre ele vai brilhar a minha coroa. Este é o salmo que nós vamos então refletir. Versículo 1. Juramento que Davi fez para encontrar um lugar para a presença divina. Então nós temos aqui no versículo 1 ao versículo 5. Javé, lembra-te, Davi, de suas fadigas todas. O salmo inicia com uma súplica, a fim de que Javé se lembre. Que Javé Deus lembre das aflições sofridas por Davi em razão de outros. Que tenha misericórdia dele, liberte e o salve. As fadigas e aflições podem ter sido impostas por outros ou por si mesmo.
Versículo 2. Como ele jurou a Javé e fez voto ao poderoso de Jacó. Aqui se refere às aflições de Davi, que ele havia assumido com juramento. Sabemos que os deuses do Oriente Próximo frequentemente proclamavam sua piedade, construindo templos aos seus deuses, como Davi fez aqui a Javé, e não tendo cumprido o desejo de construir o templo a Javé. Este salmo faz depender do que encontramos neste versículo 1 e 5 do livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, que diz assim: Ele fez voto ao poderoso de Jacó, de Israel. Davi passou dificuldades até achar um lugar de moradia para Javé. A Arca da Aliança, indo para Jerusalém, não aconteceu sem dificuldades e conflitos. Assim Davi fez o voto a Javé e acumulou fadigas. Assim Davi obteve méritos junto a Javé. E agora no Salmo se pede que sejam lembrados por Javé, para que relembre e coloque seus olhos no voto que Davi fez. Versículo 3. Não entrarei na tenda, na minha casa, nem subirei à cama em que repouso. A promessa, o voto de Davi a Javé, de não descansar, enquanto não encontrar um lugar para construir o templo, a casa, para Javé Deus. Davi jurou que não entraria em sua casa, até encontrar um lugar para Javé. Ele não subirá ao leito, não dormirá, nem descansará, até que não consiga construir um templo para Javé. Versículo 4. Não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras. Ele jura a Javé que não permitirá que ele durma, que seus olhos se fechem para dormir. Não permitirá que suas pálpebras descansem. Não permitindo que suas pálpebras descansem. Versículo 5. Enquanto não encontrar um lugar para Javé, moradia para o poderoso de Jacó. O voto possui a promessa de Davi de que não dormirá, não descansará as pálpebras, até que ele encontre um lugar, uma habitação para o Todo-Poderoso, que é um paralelo ao nome divino de Javé. Davi vê a urgência de encontrar um lugar adequado para construir o santuário de Javé. Embora Salomão tenha construído o templo, foi Davi que fez os planos, ajuntou materiais e deixou tudo pronto para a construção. Segunda parte. A música cantada por aqueles que vão ao templo com a arca, do versículo 6 ao versículo 10. Versículo 6. Ouvimos que ela estava em Éfrata, e a encontramos nos campos de Iar. Aqui entra o celebrante, carregando a Arca da Aliança, conduzindo-a para o lugar designado por Davi. Ele diz: ouvimos a promessa, o voto de Davi em Éfrata, cidade de Davi, Éfrata, Belém. O povo da cidade de Belém ajudou a trazer a arca. Nós a encontramos nos campos de Iar. O voto de Davi nos leva a Iar, onde a arca permaneceu. Este povo de Iar ajudou a trazer também a arca para o lugar que Davi escolheu. O salmista menciona Éfrata e Iar, porque seus habitantes dessas duas localidades ajudaram a Davi a trazer a arca para Sião.
Versículo 7. Entremos em sua moradia e nos prostremos diante de seu pedestal. Aqui o celebrante usa um futuro que não aparece na tradução. A tradução ecumênica da Bíblia diz: vamos à sua morada. Expressa uma exortação e encorajamento. Que possamos ir à morada de Javé. O celebrante dirige a todos os que vão ao templo. Quando o celebrante está diante dos portões do templo, convidando os peregrinos para entrar no templo. Ele convida os peregrinos a se prostrar diante do pedestal do templo, em direção à arca sagrada, que serve como lugar dos pés de Javé, que está sentado sobre os querubins acima da arca. A arca era o estrado dos pés de Javé. A cerimônia supõe que a comunidade se dirige ao lugar onde está depositada a arca e, prostrando em homenagem a Javé, dirige suas preces ao Deus de Israel, isto é, Jacó. Versículo 8. Levanta-te, Javé, vem para a tua mansão, vem com a arca da tua força. Que a presença de Javé permaneça no templo por muito tempo. Essas palavras são daqueles que carregam a arca quando a trouxeram e a depositaram no Santo dos Santos, o santuário. Elas têm por base as palavras de Moisés, quando a arca foi carregada e colocada no repouso, que diz assim: quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Javé, que teus inimigos se dispersem e os que te odeiam fujam da tua presença. Quando a arca estava em repouso, Moisés dizia: descansa, Javé, entre as multidões de Israel. Levítico, no capítulo 10, do versículo 35 a 36. Assim, quando se traz a arca da força de Javé, de seu poder, a arca da aliança, que é visível para o povo, que habite nela Javé, que é invisível, e entre com ela, isto é, entre com a arca. Assim a comunidade suplica que o Senhor se levante e dirija com sua arca ao novo domicílio. A arca do poder de Javé é uma alusão a uma função da arca como proteção militar. Versículo 9. Que teus sacerdotes se vistam de gala e teus fiéis exultem de alegria. Aqui, novamente, é uma súplica. Que teus sacerdotes sejam dignos, mereçam servi-lo na justiça, que ensine ao povo o direito e vossos justos julgamentos. Assim, o pedido do salmista de que Javé habite com sua divina presença no santuário do templo, também acrescenta que os sacerdotes possam conduzir a si mesmos na justiça. A tradução ecumênica da Bíblia diz: que teus sacerdotes se vistam de justiça, que foi traduzido como gala. A metáfora aqui é: as virtudes dos sacerdotes, isto é, que vivam como pessoas íntegras, e isto se torne suas vestimentas, que se vistam de gala, e que teu povo pio se rejubile e cante canções à tua justiça. Versículo 10. Por causa de Davi, teu servo, não rejeites a face do teu Messias. Pelos méritos de Davi, servo de Javé, que ele não seja rejeitado, ele que foi ungido como rei. Depois de suplicar pelos sacerdotes e os piedosos do povo,
A súplica se volta agora ao rei. O rei que Javé escolheu para governar o povo de Deus. Que a promessa seja mantida a Davi, ele que é o Messias, ungido, escolhido por Javé para governar seu povo. Que Javé não volte atrás em sua promessa. Entramos agora na terceira parte, do versículo 11 ao versículo 18, que é subdividido em 3 partes. Primeira, promessa de Davi e seus descendentes, versículo 11 e 12. Javé jurou a Davi uma promessa que jamais retratará. É um fruto do seu ventre que eu vou colocar em seu trono. O salmista recorda a promessa que Javé fez a Davi. Javé não vai voltar atrás. Que Javé não rejeite ao seu ungido e a sua promessa feita ao rei, que cumpra Javé aquilo que prometeu. A promessa de que seus descendentes, os descendentes de Davi, que os reis de Israel sejam somente os descendentes de Davi, o que acontecerá no reino do sul, reino de Judá, pois eles estão destinados ao trono de Israel. Versículo 12. Se seus filhos guardarem minha aliança e o testemunho que lhes ensinei. Também os filhos deles para sempre irão sentar-se em seu trono. A condição para a manutenção da promessa. Os filhos de Davi devem manter íntegra a aliança que Javé fez com o povo no deserto. Se deve guardar íntegra a Torá, a lei. Se os filhos de Davi guardarem seus testemunhos, isto é, os mandamentos e as advertências essas ensinadas por meio dos profetas enviados por Javé e pelos sacerdotes da tribo de Levi, que irão ensinar a Torá ao povo. Assim os filhos, pelas gerações para sempre, irão manter esse trono prometido a Davi e a sua Jerusalém e a sua geração futura. Escolha de Jerusalém. Então agora nós temos a segunda parte, versículo 13 e 16, que é uma subparte do terceiro tema. Versículo 13. Porque Javé escolheu Sião e a desejou como sua residência própria. Javé escolheu Sião, Jerusalém, lugar de descanso de Deus, sua habitação que o Senhor escolheu. Davi escolheu a cidade dos Jebuseus, conquistada, e o Senhor escolheu sua residência no monte Sião, transformando Salém em Jerusalém. Versículo 14. Ela é a minha mansão para sempre. Aí vou habitar, pois eu a desejei. A presença eterna de Javé em Sião torna possível a eternidade da dinastia de Davi. É a vontade livre de Deus, seu desejo de escolha, que foi determinado por Ele mesmo. Ninguém o forçou. E converte sempre de novo o santuário em lugar da presença divina. A escolha foi de Javé. Ninguém obriga a Deus na sua escolha, na sua determinação. Versículo 15. Vou abençoar suas provisões com largueza e saciar seus indigentes de pão. Javé abençoa a cidade. Ele irá abençoar suas provisões com abundantes bênçãos. Os residentes de Sião serão providos de abundantes provisões. Os pobres que não têm dinheiro, riqueza, terão pão para comer e prover suas necessidades. A bênção aos pobres será copiosa. Eles se saciarão, porque era uma das tarefas do rei prover a necessidade dos pobres.
Versículo 16. Eu vou usar aqui a tradução da Teb. Revestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis gritarão de alegria. Javé enviará sua ajuda e salvação aos sacerdotes da cidade, e por meio deles para todo o povo. Assim os sacerdotes regozijarão pela salvação de Javé, e a todos proclamarão. Eles serão, então, unidos e manados como aqueles que adoram Javé, que lhes traz salvação, e por quem o povo de Israel é salvo para sempre. A promessa é que os piedosos se alegrarão e cantarão por todo o bem que Deus Javé concede a Sião. Todos serão abençoados com abundância, os pobres e os sacerdotes. O poder de Davi, a última parte, terceira parte da subseção, versículo 17 e 18. Farei brotar o vigor de Davi, acenderei uma lâmpada para o meu Messias. Davi será revestido de poder e de vitória. O vigor significa um chifre. O chifre é o símbolo do poder. A lâmpada é símbolo da posteridade de Davi. O Messias, ungido, o rei de Israel, um sinal de vida que perpetua. Versículo 18. Vestirei seus inimigos de vergonha, e sobre ele vai brilhar a minha coroa. A coroa, o diadema, a coroa do rei, foco de glória, que era reflexo da refulgência divina. Essa coroa vem contrastada com a vergonha dos inimigos. Assim, a vitória do rei sobre os inimigos e o domínio do rei, Então, assim, a vitória do rei sobre os inimigos e o domínio do rei serão seus poderes. E são presentes, dons divinos, que Deus deu a Davi. Deus Javé é a fonte de toda a bênção. Então, este é o salmo que nós acabamos de escutar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.